Não comecem antibióticos sem coletar culturas, todas aquelas bandeiras que eu carrego aí para quem me segue lá na minha página. Há muito tempo que vocês vinham pedindo esse curso. Então, ele vai sair, assim, vai ser muito top, sei que vocês vão amar. Mas vamos lá para o caso clínico, para vocês aproveitarem a discussão. Quando a gente estava decidindo o tema dessa live, a nossa vibe foi total essa. Bruno, vamos falar alguma coisa que seja uma dor grande do intensivista, do emergencista, né? Que acho que não tem tema melhor do que esse, né? Uma bactéria resistente a tudo que vem no seu antibiograma. Muitas vezes vocês, com poucos recursos em termos de antimicrobianos, o que fazer, né? Então, nós vamos dar aqui duas possibilidades para vocês. Bom, vocês já me conhecem, eu sou cardiologista, intensivista, editora lá da página @Medicina Intensiva Cirúrgica, e sou intensivista no Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. De professor Bruno se apresentar. Bom, eu sou Bruno Zappa, sou médico infectologista, formado e pós-graduado no FRJ, pós-graduado em 2008, então já estou um tempo aí na estrada. Já trabalhei como intensivista no Instituto Estadual de Infectologia aqui do Rio de Janeiro, São Sebastião. Sou médico atual da Comissão de Controle de Infecção do Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio e coordenador da CCH do Hospital Adventista Silvestre. Meu dia é lotado e agora professor de vocês. Professor lá do nosso curso, né, preparatório para o TEM, professor super elogiado, os alunos amam as aulas do Bruno, então aproveitem bastante. Então, nosso tema de hoje, pessoal, é sobre pneumonia resistente a tudo na UTI, o que fazer, né? Então, vamos lá para o caso clínico. Nosso caso clínico de hoje é de um paciente masculino, 82 anos, diabético hipertenso, obeso, tem 93 quilos e um IMC de 32 no momento da internação e previamente sem nenhuma pontuação aí para fragilidade. No dia 31 de evolução da internação na UTI, o motivo da internação era um AVC isquêmico frontoparietal direito, tratamento conservador, não recebeu nenhum tipo de tratamento de recanalização. Ele tinha os seguintes dispositivos: tinha retornada a ventilação mecânica, D1, traqueostomizado, D19, D14 de veia jugular esquerda com catéter de triplo lumen, D18 de uma linha arterial radial à direita, e o que ele tinha era um fentanil, 50 microgramas por hora, e nutrição enteral a 42 ml hora. O sumário infeccioso desse paciente. Teve uma pneumonia associada à ventilação mecânica no D4 de internação, não foram coletadas culturas, tá ali o emoji desesperado para vocês. Usou 10 dias de meropenem empírico, teve uma infecção de catéter suspeita com critérios de sepse no D16 de internação hospitalar, sem germe isolado, usou 10 dias de meropenem, amicacina e vancomicina empíricos. Quem nunca, hein, pessoal? Tenho certeza que esse paciente está lá nas UTIs de vocês. Passa o diarista, tira, bota, vem outro dia Certamente. seguinte, mexe, não é assim? Não é assim, Bruno? Então, swabs de É assim, esse rastreio, caso é real. é assim, esse caso é real, inclusive, tá, pessoal? Os swabs de rastreio do paciente no D18 de internação, ele era VRE negativo, MARSA positivo, ERK positivo, tinha uma Klebsiella pneumoniae ERK, e Pseudomonas e Acinetobacter negativos. Então, hoje, vou voltar lá, estamos no D31, com todos esses dispositivos, está sem amina vasoativa,
Vamos fazer E umas considerações aqui, Márcia. tá bom, beleza. Passa aí o próximo. Vamos lá. Bom, ele teve uma PAV com 5 dias lá no início da internação. 5 dias normalmente é precoce, e precoce tem uma incidência menor de multiresistente. A literatura costuma usar 5 dias como corte de multiresistência, menor multiresistência. É a primeira pergunta que eu faço. Era realmente necessário usar a meropenem nessa situação precoce? Para eu ter essa resposta, eu tenho que ter a microbiologia da unidade. Você tem a microbiologia da sua unidade? Você sabe qual é a prevalência de micro-organismo de parto precoce, parto tardia na sua unidade? Você sabe o que cresce infecção de corrente sanguínea? Então, se você não sabe isso, você está meio perdido. Você vai fazer meropenem e muitas mais coisas para todo mundo. Então, a primeira dica que fica aqui: se você não tem, você tem que procurar ter. Bate na porta da CCH, fala com o diretor médico. Diretor, a gente precisa desses dados. Vamos economizar dinheiro, vamos salvar gente. Então, a gente precisa desse dado. Essa é a primeira dica. A epidemiologia local é fundamental. Outra coisa que eu não consigo entender, cadê as culturas, meu Deus do céu? Onde foram parar as culturas? Não tinha, não colheram, se distraíram, o que aconteceu? Então nós temos que colher cultura antes de começar antibiótico no UTI, não tem como isso ser diferente. E aí você já começou um esquema empírico grande, que não necessariamente seria necessário, você não colheu cultura e você ainda tratou 10 dias a pneumonia. Meu Deus do céu, 10 dias, Márcia. Pode isso, Márcia. Não, 10 dias de tratamento. e vou comentar mais uma coisa, Bruno. E às vezes, quando coleta, embora ele suspeita do profissional seja infecção respiratória, vem lá aquela urinoculturazinha da pneumonia Vem urinária. Pneumonia e vai urinária. querer tratar o que crescer na É, urina, que é pior. cabeçalho, pneumonia, interrogado. E tu, interrogado. A gente tem uma aula específica só sobre pneumonia, que a gente aborda a questão de tempo, mas para trazer à luz no momento, que a gente sabe hoje é que um paciente que evolui bem, com 5 dias, em tese, ele já está tratado. Tá? Mais de 48 horas sem febre, melhora laboratorial, melhora os parâmetros ventilatórios, acabou o antibiótico. Você não tem que depender de marcador nenhum outro. Então não faz sentido o paciente estar com 10 dias, a menos que ele esteja com empiema, com abscesso, tenha evoluído mal. Mas não há relato disso aqui. Foi ficando. Os dias arredondos, se não suspendeu com 7, vai suspender com 10. Se não suspendeu com 10, vai para 14. E assim vai. Os múltiplos de 7, os famosos múltiplos de 7 Múltiplos dias de de 7. antimicrobiano. Na minha aula de sepsis, nós também vamos discutir, inclusive no paciente em recuperação de um quadro de sepsis, quanto tempo de antibiótico esse paciente precisa, baseado em evidências, hein, pessoal? Passa o próximo aí, Vamos Marcinho. continuar aí. E aí teve nesse inventário também uma sepse de foco suspeito de corrente sanguínea, que não cresceu na hemocultura. E aí a pergunta, precisa de 10 dias de antibiótico para uma sepse sem foco que não cresce nada? Se você tem documentação do germe e ele não for uma cândida, um estáfilo, 7 dias é o suficiente. Se você tem nada crescido, você colheu direitinho, o paciente com 5 dias melhorou, você já pode começar a pensar desde que você tenha tirado esse catéter. Então, o tratamento é de 5, no máximo 7 dias. Então, ele já fez 10 dias de meropenem, que não precisava, e agora está com mais 10 de vanco, amica, mero. Você está causando efeito tóxico no paciente, você está selecionando micro-organismo ruim. Não tem jeito. Não existe vácuo ecológico. Você deu antibiótico amplo, matou tudo, vai crescer coisa no lugar. E geralmente o que cresce é resistente àquilo que você usou. Então, o fato de você já ter usado o meropenem e você não saber a sua microbiologia local, já te pressionou nesse segundo sepsis, que você não sabia se era pulmão de novo, de onde era, fazer vancomicina, meropenem e amicacina. Então, o paciente com 10 dias de UTI, 16 dias de UTI, já está com um esquema gigantesco. Já está selecionando tudo que você possa imaginar para a vida dele, o que é muito ruim para o futuro dele, visto que ele tem um quadro neurológico que está me dizendo que ele vai morar um tempinho na UTI ainda. Uhum, com certeza, Infelizmente, com chance de ter novas infecções. com certeza. Potencializando ali o risco de insuficiência renal, né, associando o aminoglicosídeo com vancomicina,
num paciente que já tem ali um potencial para doença renal, pela idade, pelas doenças de base dele, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, né, pessoal? Mas, assim, de tudo que o Bruno comentou, eu quero dizer para vocês da minha experiência na terapia intensiva, quando a gente, às vezes, vai ver um paciente em outro hospital, né? A gente vê muito isso. Você chega lá e fala assim: eu queria informação, estou vendo um paciente, acho que ele está infectado, resolvo começar um antimicrobiano, eu queria essa informação. Qual é o germe prevalente aqui nessa UTI? E muitas vezes a pessoa realmente não tem aquela informação, ou a gente tem que fazer contato direto com a CCIH, não tem um esquema empírico alinhado com a CCIH do hospital. Então, todos esses fatos são super importantes para a gente seguir aí na jornada do paciente. Vamos seguir. Então, no momento ele tem, de novo, de 31 de internação hospitalar, retornou à ventilação mecânica, está com dispositivos aí venoso e arterial há 2, 3 semanas, está em PSV de 13, PIP de 8, volume corrente de 460, frequência respiratória de 22, uma FO2 de 0,4, tem uma gasometria arterial com 7,36 de pH, PCO2 de 36, PO2 de 102, saturação de 93, bicarbonato de 24 e uma PF de 255. Nas últimas 24 horas, teve 2 picos febris entre 38 e 38,2, tem uma diurese em fralda abundante, o volume infundido para esse paciente é de 2,5 litros aproximadamente, e a última evacuação do paciente foi há 48 horas. O intensivista que fez essa evolução é um cara bacana, botou até a evacuação do paciente. Está sedado, Márcia, né? só, Oi, quer que eu Marcinha, volte só lá? voltar aqui com uma pergunta de Volto. qual esquema empírico se começaria naquela situação. Então, é aquilo que a Márcia falou, eu tenho que ter uma proposta de tratamento empírico pela epidemiologia local. Se você não sabe, se você não tem uma proposta pré-feita do que começar empírico, você vai lá para BGN, para ventilação mecânica resistente, BGN gram-positivo para infecção de catéter. Mas qual? Qual é a sua epidemiologia que vai dizer? Se não é isso, é tiro grande para todo paciente, isso vai dar problema. Então, não existe um guideline dizendo para infecção de catéter é carbapenem, metazo, elitísio, o espectro de bactéria que você tem que pegar, e a resistência depende do que está crescendo no local. Ok? Perfeito. Segue aí. Vamos lá. Ah, ele está sedado com fentanil, né? Analgesia primariamente. RAS mais um, obedece a comando simples, está em hemiplégica esquerda, cianótica, até levemente hipocorado, muito secretivo, mal distribuído, a diurese presente, miopático. Esse doente, tenho certeza que tem um desses na UTI de vocês, hein? Está com ritmo cardíaco irregular às custas de uma FA, um murmúrio vesicular universalmente reduzido, abdômen flácido, indolor, tem um edema simétrico nos membros inferiores até o terço médio das coxas, os membros superiores com edema simétrico também, uma cruz em 4, e aquela brincadeira que eu faço com o Bruno, faço ao vivo e fiz outro dia no grupo. Tá aí, ó, seus antimicrobianos encharcando o meu paciente. Já tivemos algumas discussões por causa disso, né, Bruno? Faz diurético. Eu, você está fazendo isso com o meu doente. Os exames laboratoriais, ele tinha uma anemia leve, hematócrito de 32, hemoglobina de 10, uma leucometria de 18.600, 6% de bastões, o anterior era 12.000 sem desvio, ureia de 45, creatinina de 1,6, o clearance pelo CKDEP era de 39, pelo Cockroach-Croft, que é o que eu uso, tá? Vocês me perguntam isso frequentemente. Por que que eu uso? Porque eu me baseio as doses no Sanford Guide, né, que se baseia nele. Então, 46 ml por minuto o Cockroach Croft. Mas, assim, não vai fazer muita diferença, né, Bruno? A maioria dos antibióticos vai ser entre 10 e A 50, maioria enfim. cai no mesmo range, né, Não Márcia? vai Isso faz muita fazer, não diferença vai para fazer. paciente de extremos, né? Extremo de peso, extremo de idade, aí É, a diferença não vai se vai, encostar um não vai pouquinho. fazer muita diferença qual você queira usar. Potássio de 4,2, sódio de 138, TGO de 45, TGP de 67,
bilirrubina de 0,9, fosfatase alcalina de 82, gama-GT de 28 e uma PCR-T de 22. A anterior era de 8 em miligramas por decilitro. Essa era a radiografia de tórax do paciente, né? Então, tinha um velamento do hemitórax esquerdo, talvez uma telectasia, né? Talvez derrame pleural, e aí a tomografia esclareceu melhor, tinha telectasia, tinha uma área de condensação com broncograma aéreo, um pouquinho também à direita. E aí, pessoal, vamos deixar eles responderem no chat, Bruno, o que que eles acham que está Sim. acontecendo? E o que que eles Vamos querem lá, fazer? pessoal. Então, o que que vocês acham que está acontecendo com esse paciente? Qual o diagnóstico dele? Provável. Vocês estão tímidos? Muito. Estão tímidos. Vamos lá. O Newton falou que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Newton, ele não estava em ventilação mecânica. É... Ele entrou em ventilação mecânica por conta da pneumonia. Era B1 de retorno à VM. Então, não era uma PAV. ó, O Reinaldo disse que é uma pneumonia por germe multiresistente. Vitor, coletar cultura se não tiver coletado ainda. Mas aí, qual é o diagnóstico de vocês? Pneumonia nosocomial, Marcelo. A Débora está Já querendo está falar sobre proporcional? cuidados proporcionais. Isso aí é uma discussão, né, Débora? A gente pode discutir isso depois. Vamos lá. Intensivista. O Tarso disse que o intensivista está com a síndrome de facial. Vamos lá, pessoal. Vamos. Pneumonia por germe atípico Na UTI não é o na que eu UTE. espero. Só se tiver uma contaminação. Já vimos essa história, né, Bruno? Já Mas vimos aí não um surto justifica, de por exemplo, uma legionela, cobertura né? empírica. Vimos nós dois aí já vimos surto de legionela hospitalar, mas enfim. Não é a se pensar. Ô, Tárcio, pode até ser, cara, mas vamos discutir aqui a parte da microbiologia. Mariana está perguntando, será que é fungo? E aí, Pneumonia Bruno? fúngica só no paciente muito imunossuprimido, aí eu penso em aspergilo e outras coisas. Dialítico, NPT, É, né? e se crescer uma cândida nesse tubo, não vai fazer nada, tá? Por Nada, favor. hein, pessoal? Por favor, hein? Nada. Você vai só saber que está colonizado por Cândida e mais nada. Não é para fazer nada se crescer Cândida. Então vamos seguir, Bruno. Vamos. Bom, a Então, suspeita. o Quer hospital não continuar? Quer tinha que eu continue? cultura, mas tinha dinheiro. Continua. Então, Plantonista suspeitou não colhe demais. cultura, mas tinha dinheiro. Então, dessa vez ele colheu cultura, hemocultura e É, secreção braquial, e começou Torgena, que é a ceftazidime olha, avibactam, que é um novo inibidor de carbapenemase. Eu acredito que a ideia dele aqui foi um paciente com uma pneumonia já previamente colonizado por KPC. Lembra que o rastreio dele era uma Klebsiella resistente aos carbapenemas. Não necessariamente o paciente adoece pela bactéria que o coloniza. Isso há uma probabilidade, mas não é fechamento. Então, se um paciente que estiver muito tranquilo e seu tratamento for muito tóxico, você pode pensar, num primeiro momento, um caso de não sepsis, fazer uma coisa um pouquinho mais branda. Mas aqui isso começou ceftazidime avibactam. Aí você pergunta, mas professor, o meu hospital não é rico. Eu não tenho ceftazidime avibactam. O que que eu vou fazer? E aí você vai fazer a baixaria que a gente faz, que é a polibemeramica, que é ruim. Desfecha pior, a mortalidade aumenta, mas até 5 anos atrás é o que a gente tinha, e na maioria dos hospitais é o que a gente tem. Ceftazidima sai por dia em torno de R$ 2.600, ceftazidima avibactam. Se eu botar aí um tratamento de 7 dias, eu estou falando em torno de 15, 16 mil no tratamento de uma pneumonia. Então, isso é um custo muito caro. Ele já existe tabelas para corrigir insuficiência renal, fazer infusão prolongada, tudo aquilo que a gente vê baseado na farmacocinética, farmacodinâmica,
que é uma aula específica que a gente tem, farmacocinética e farmacodinâmica, para você aprender a fazer antibiótico da maneira correta. Próximo, Marcinho. O Bruno, a, Diga. é, o paciente era colonizado por Marsa também, né? Eles não botaram Então, nada ali, a acharam que questão da tratar pneumonia a por KPC era MRSA, uma boa só. E aí? a questão da pneumonia por MRSA, se eu não sei a colonização dele, eu estou autorizado a começar a cobertura quando eu tenho mais de 20% da minha UTI colonizada, de 15 a 20%. No caso dele sendo, seria uma opção começar sim. Mas a possibilidade dele fazer uma pneumonia por MRSA, mesmo sendo colonizada, ela é muito mais baixa do que por um BGN. Ok? No seu tratamento empírico, sem saber, você pensando, eu quero cobrir porque tem uma chance, o paciente está meio quadrado, droga de escolha seria a linezolida. Certo? Pneumonia por MRSA, linezolida não inventa de fazer banco aqui. Beleza? Não tem linezolida. Pô, gente, está barato, é R$ 20 o frasquinho. Sai 40 por dia. Isso o hospital tem que conseguir arrumar. A Vanco está saindo por 30, então dá para fazer linezolida, é só pedir para comprar. Vamos lá. Beleza. E aí veio aí o Veio, antibiograma. veio E aí, isto, Bruno? veio isto com Isto. polimixina pendente. É uma pseudomonas, não era uma Klebsiella, que veio resistente à micacina, resistente a meropenem, resistente a IME, resistente ao ceftalozane tazobactam, MIC intermediário para ceftazidima, mas o MIC de 8, você não tem como tratar pseudomonas com MIC de 8. E o BRCast mudou bastante isso. A pseudomonas só vem sensível a aminoglicosídeo e carbapenema. O resto tudo é intermediário. E para você saber se o intermediário pode usar ou não, você tem que saber qual MIC que é, senão você só vai fazer carbapenema. Então, precisa se estudar BRCast, precisa se estudar MIC, precisa saber qual nível permite fazer antibiótico. No caso do ceftazidima, a gente recomenda até 2. 8 não tem como fazer, é considerado resistente, apesar de vir intermediário. E o ceftazidima avibactam não foi testado porque provavelmente o laboratório ainda não fez o upgrade do Vitek dele. Ele começou a sair nos cartõezinhos a partir de agosto do ano passado, tá? Então, eu não tenho este resultado e a polimixina ainda não foi feita, precisa de microdiluição. E a gente vai ver aqui o porquê da microdiluição. Passa o próximo slide, Márcia, por favor. A polimixina é esse trambolho gigantesco aí. A polimixina em cima, a colistina, que a polimixina é embaixo. É uma molécula muito grande e pesada. Ela atua como um detergente da parede celular. Ela se enfia ali no meio do fosfolipídio e dissolve a parede e rompe a bactéria por ação detergente. Simplesmente isso. Só que por ela ser muito grande, ela tem a dificuldade de se difundir nos meios de teste. Próximo slide. Eu trouxe aqui como é feita o teste de sensibilidade. Eu tenho uma placa com um gel de agar, que é uma gelatina extraída de algas. Ali eu coloco o disquinho, que são essas bolinhas brancas, com uma concentração de antibiótico. E esse antibiótico se difunde pela placa, criando um gradiente, quanto mais afastado do centrinho, menor. Só que a molécula da polimixina é muito grande, ela não consegue fazer esse gradiente. Então, como num beta-lactâmico aqui qualquer que eu feria esse halo em torno, essa parte que não cresce a bactéria, e pela medida disso daí eu estaria para ser um MIC aproximado, com a poli-B eu não consigo fazer isso. A outra metodologia que é mais precisa do que só medir o halo é o E-teste. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é essa fita compridinha, que está aqui à nossa direita, e ela tem esse gradiente de antibiótico ao longo da própria fita. Então, até onde cresceu a bactéria, eu digo para você, olha, aqui o MIC é tanto porque a quantidade de antibiótico nesse ponto da fita é tanto. Também não consegue funcionar porque a poli-B não tem essa difusão de maneira adequada. Então, a recomendação para teste de polimixina é a microdiluição, que é esse examezinho aqui embaixo. Ele já vem um kit pronto, com antibiótico de maneira diluída duas vezes em cada pocinho. Você vai lá, tem toda a técnica de diluir a colônia, tem uma concentração fixa de bactéria, e vai colocando nos pocinhos e ele te diz qual é o MIC. No caso dessa bactéria, ficou entre meio e 1, desse da foto. Com isso, eu posso dizer se ela é sensível ou não. E quando que a poli-B é sensível? Ela é sensível abaixo de 2.
mas acima de 1,5 já é muito ruim. Então, se você tiver uma bactéria para tratar um pulmão com MIC de 1,5, já não é bom, já não vai ser bom. Então, a gente pediu a microdiluição desse paciente. Laboratório, pelo amor de Deus, faz a microdiluição, que eu preciso saber o que é que tem. Segue. E, além disso, eu pedi, já que meu laboratório não faz ceftazidima bactam, um teste rápido de carbapenimases. Existem algumas carbapenimases, as de importância clínica são essas aqui do lado, KPC, Oxa, VIN, INPE, NDM. O Brasil, a gente tem predominância de KPC, Oxa e NDM. Cada uma delas tem uma peculiaridade e eu consigo, com um teste de R$ 23, saber em 30 minutos qual carbapenemase que ela produz. E, por exemplo, saber se é uma bactéria NDM ou não, que é de fundamental importância. Como eu não tenho teste de Ceftazidima bactam, o fato da bactéria ser uma NDM, ela é uma preditora de resistência, mesmo sendo uma pseudomonas, que não é o principal mecanismo de resistência. A gente tem uma aula só sobre mecanismo de resistência, mas a presença de uma NDM faz com que ela não seja suscetível ao Ceftazidima bactam puro. Então, com esses dois testes que eu fiz no laboratório, um me custa R$ 22 e esse, o kit da polimixina também não é muito caro, R$ 21, eu já sei o antibiograma completo ou presumido dessa bactéria. E ela é sensível somente à polimixina, o que é péssimo para o pulmão. Vamos mostrar a evolução do doente. Com relação a NDM. Então, a NDM é uma metalocarbapenemase, é uma carbapenemase que precisa de metais para ter a ação dela. Quando eu faço o teste de fenótipo, por exemplo, que é o similar ao teste rápido molecular, eu uso um quelante de metais, então eu tiro os metais do meio, a enzima para de funcionar e passa a ser sensível ali onde está metal, é assim que eu determino. Ou o teste molecular, que é esse, ELISA rapidamente. Embora a presença do Avibactam ajude nas outras carbapenemases, na pseudomonas é um problema, porque os mecanismos de resistência são intrucados. A maioria é por porina, é por bomba de fluxo, não necessariamente só a presença da carbapenemase. E saiu essa revisão do IDSA do ano passado, de 23, foi atualizado no meio do ano, que quando você extrapola a associação do Astreonan, todo mundo já ouviu falar, vamos fazer torgena com Astreonan, qual é o racional disso? O Astreonan ele é ativo contra a NDM, mas ele é inibido por todas as outras enzimas que vêm junto, a SBL, as outras carbapenemases que tem. Então, por isso que a gente associaria. Isso funciona para enterobactéria. Para pseudomonas, a chance de sucesso é de menos de 10%, então não é considerada uma opção terapêutica viável. A associação vai aumentar custo e não vai aumentar resultado. A gente vai estar gastando aí 14 mil nesse tratamento e o paciente vai evoluir mal, muito provavelmente do mesmo jeito. Próximo, por favor. E aí, Então, o pessoal, paciente quer que eu continue aqui, Bruno? segue, Márcio. E aí, o paciente está 72 horas com ceftazidima bactam, sem resposta clínica, mantendo febre, não melhora os parâmetros ventilatórios, voltou para a prótese, não saiu mais, muito secretivo. E aí, Bruno, faz o quê? E aí, com esse antibiograma foi feito, tá aqui bonitinho, sensível a poli B, foi iniciado poli B. Não estou dizendo que é o que eu faria, estou dizendo o que foi feito. Lá na frente a gente vai dizer o que, o que eu faria. Mas eu não tenho opção terapêutica além da polimixina, que para o pulmão não é uma boa coisa. Passo o próximo. Ô, Bruno, eu queria saber se no curso vai ter Digo, muitos antibiogramas aí para a gente aprender a interpretar. vai, toda infecção que a gente colocar, a gente vai colocar antibiograma e tem uma aula específica só de interpretação, que eu vou chover a tela de antibiograma, que aí vocês já vão saber o que são os antibióticos, mecanismo de ação, mecanismo de resistência, e vai ficar mais fácil interpretar. Paciente com polimixina, 48 horas depois, não está bem. Ele não piorou, mas ele também não melhorou. E por que que isso acontece? Resposta parcial. Próximo. A polimixina ela não pode ser usada em monoterapia para pulmão, assim como a aminoglicosídeo não pode ser usada em monoterapia para pulmão. Mas só sobrou poli B, o que que eu faço? Aí a gente começa a apelar.
e a gente pensa em inaloterapia. Qual é o papel da inaloterapia da polimixina? E quando eu falo inaloterapia na polimixina, eu estou falando da colistina. Não posso nebulizar a polimixina B, tem que ser a polimixina E. É super controverso. Os trabalhos não conseguem mostrar uma efetividade muito boa quando comparado a tratamentos padrões. Então, ninguém teve coragem ainda de dizer com que tem na literatura que é para fazer. Contudo, nessas situações em que o paciente não tem outras opções terapêuticas, a autorização, entre aspas, ser autorizado a fazer tudo, não é conveniente fazer tudo, mas em tese você pode fazer, já é aceitável que você abra esse arsenal e faça a inaloterapia juntamente com antibiótico sistêmico. E como é que ocorre isso? Qual a evidência que a gente tem isso? Melhorzinha. Próximo, por favor. Então, tem esse estudo publicado na Chest, que é relativamente antigo, a gente estuda inaloterapia há uns 15 anos. Já se tentou para prevenção de surto infeccioso, de recidiva infecciosa em pacientes de DPOC, em pacientes com fibrose cística. Isso é mais bem estabelecido, tem mais literatura sedimentando fazer essa ciclagem antibiótico terapia nessa situação, mas para infecção propriamente dita pulmonar estabelecida, isso ainda é muito ruim. Esse trabalho analisou o efeito da colistina em aerosol para tratamento. E o que ele percebeu? O tratamento combinado da colistina com o poli-D teve uma taxa de sucesso de 69 contra 55 de só polimixina venosa. Metade dos doentes morrem com polimixina apenas. E um pouquinho menos da metade com polimixina IV e colistina inalatória. E nesse trabalho, o tempo de ventilação mecânica encurtou. É um resultado espetacular? Não é um resultado espetacular, mas é algum resultado numa situação que eu não tenho o que fazer. Então, ao invés de eu associar meropenem, doses estapafúrdias, como a gente costuma fazer, já tem muita literatura dizendo que isso, em caso de pseudomonas, não melhora em nada a sobrevida do paciente, a gente abre mão do que se tem minimamente de evidência, que é fazer a associação da droga inalatória. Poderia ser, no caso, se o paciente fosse sensível à amicacina, por exemplo, fazer a amicacina venosa e a amicacina inalatória, no mesmo conceito de que a aminoglicosídeo não dá para fazer sozinho para pulmão, a polimixina não dá para fazer sozinho para o pulmão. Ah, e polimixina e aminoglicosídeo, se for sensível. É uma opção. Nesse caso, seria uma opção super viável, muito mais do que você nebulizar qualquer coisa, mas ele não tinha aminoglicosídeo disponível para ser feito. Ok? Eu sou fã dessa associação, né, Bruno? Bruno Essa sabe. associação custa R$ 40 por dia versus 2.000 e alguma Eu sou coisa. fã. Já É fiz o, algumas vezes. é o nosso protocolo nos hospitais públicos, é o que temos, felizmente. Ou felizmente, não sei, é o que temos. Como é que a gente faz a colistina? A colistina é um problemão. Enquanto a polimixina B ela é facinho, 1.000 unidades é igual a 1 miligrama, 1 milhão de unidades é igual a 1 grama, a poli-E ela tem umas tretas. 1 milhão de unidades significa que tem 80 miligramas de colistiramato. É o colistiramato que você prescreve? Não, você prescreve CBA, que é a colistina base ativa. Então, 80 miligramas de colistiramato tem 33 miligramas do CBA. E todas as indicações de dose vêm em CBA, não vêm em unidades. Não sei por que o frasco do remédio vem em unidades. A gente tem frasquinho de 1 milhão e temos frasquinho de 2 milhões. Não é um E remédio não é, caro, só é bom, difícil de não sei, achar. não é fácil de encontrar no mercado, né, Não é Bruno? Outra fácil, mas parte. não é caro. Custa 20 e poucos reais o frasco. Não é uma coisa proibitiva. O difícil é você achar. Então, para você fazer uma dose recomendada, não inalatória, tá? A dose venosa, seria 300 miligramas de CBA com manutenção de 150. Quanto que é 300 miligramas de CBA? Pô, aí você tem que fazer a regra de 3 para achar quantos milhões de unidades que é o que está na embalagem que te diz. Então, é muito Nossa. chato de usar. Além da colistina ser uma prodroga, ela precisa ser convertida na droga biologicamente ativa. Isso leva um tempo. Então, não há justificativa de usar colistina, exceto se eu for nebulizar o paciente, exceto se a infecção for intratulinária, que a poli-B não chega, a poli-E chega. Também teremos uma aula sobre infecção intratulinária que será adequadamente abordada. Nesse caso, o paciente fez poli-B venosa, e a opção seria a colistina inalatória, que faz desta maneira. Próximo. E aí, Bruno, corrige poli B para insuficiência renal? Não corrige polivetrancesia renal. Já se corrigiu, se fazia 75% da dose há uns muitos anos atrás.
Mas a mortalidade aumentou demais quando você corrige. Então, se você faz menos de 30 miligramas por quilo dia, a mortalidade aumenta absurdamente. Então, uma correção, invariavelmente, você cai abaixo dessa dose, você tem aumento de mortalidade. Então, não se corrige. Ah, mas e o rim do paciente? Vai para o balde? Vai. Não tem como se fazer neoproteção. Se você diminuir a dose para proteger o rim, ele morre da doença. Você não cura ele. Então, você fica naquela, o rim ou a vida. São as Vai ficar escolhas nossas. bronzeado, vai ficar bronzeado e Vai mais vai ficar miopático, né? bronzeado. E mais miopático, né? Imagem empática. Já tivemos casos lá no NC Já de tivemos. Miopatia miopatia por. grave. Sim, O paciente parecia que estava miastênico, miastenia-like. Teve que fazer eletroneuro, inclusive, para saber o que que é. Vamos nebulizar o doente. Chegamos a essa conclusão. Então, não é só pegar um nebulizadorzinho basiquinho que a gente tem e botar para nebulizar. A gente precisa usar um particulador ultrassônico, que ele consegue fazer nuvens com microgotículas pequenas o suficiente para tentar chegar o mais longe possível dentro do alvéolo. Lembrando que a área consolidada do alvéolo está preenchida, a droga vai chegar pouco ali. Esse é um dos grandes desafios de nebulizar drogas para pneumonia. A área mais doente não necessariamente é que chega mais antibiótico. A vantagem é que eu consigo chegar dentro do pulmão uma dose absurdamente maior do que se fosse IV. A desvantagem é que na área doente ele chega pouco, porque é uma área já mal ventilada. Então, eu uso esse ultrassom, esse nebulizador ultrassônico, que é um copinho, que é esse intermediário, que fica dentro da água, e a água fica ali no cristalzinho de ultrassom, igual esse ultrassom que você faz com som guiada. E a frequência do ultrassom faz as partículas de água subirem com um peso molecular bem pequenininho dessa gotinha. E tem um condutozinho que fica soprando ar para essa névoa gerada e para dentro do circuito do ventilador do seu paciente. A dose que é recomendada é de 75 miligramas, normalmente miligramas de CBA, tem que fazer aquelas conversões. Para adiantar vocês, dá 2,25 milhões de unidades. Então ainda cai em conta quebrada. Você faz isso em 3 a 4 ml de água destilada e nebuliza de 2 a 3 vezes ao dia. Outro problema de segurança do trabalhador. Quem está do lado não quer ficar tomando nebulização de poli-B, de tobramicina, de anfotericina, que a gente faz nos transplantes, né, Márcia? Então, você sim. precisa estar com o paciente numa área de preferência, um quarto de isolamento, o profissional entrar com a máscara adequada lá dentro, para você não nebulizar os outros pacientes em volta, nem o profissional que está administrando. Então, veja que não é uma coisa muito complicada. Eu tenho que usar uma droga que tem dose, que tem manejo de dose ruim, eu tenho que usar um nebulizador específico, eu tenho que ter cuidados para cuidar da saúde dos outros pacientes, de quem está manuseando o doente. Perguntaram aqui se eu não tiver ultrassônico. Pô, se não tiver ultrassônico, você vai usar o ruim, mas o que já era ruim fica pior. Aí você vai fazer uma nebulização com uma chance muito menor da droga chegar na alvéolo. Aí realmente é desesperador. Vou falar para você não faça? Vou falar para você não faça, mas vou dizer que a chance de dar errado aumentou muito. O gato subiu mais um degrau no telhado, porque começa a ficar muito difícil o manejo desse paciente. Próximo, Marcinha. Aí você está no hospital, você é milionário. Para quem é milionário, existe essa coisa chamada Cefdegocol, que eu vou explicar direitinho o que que é. Então, vai o preço. Isso daqui eu fiz essa pesquisa na internet tem uma semana. Então, leva mais ou menos 3 semanas para te entregar. Então, é uma coisa que você já tem que ter no hospital, não tem como. Ih, precisei. Então, você já tem que ser rico de ter isso guardado. Ele é um siderófilo. O que que é um siderófilo? É uma classe nova de medicamento. Ela foi desenvolvida para enterobactéria, mas está sendo voltada basicamente para pseudomonas e acimento. Ele tem esse quadradinho vermelho aí, muitos devem conhecer. É um anel beta-lactâmico de uma cefalosporina. Tá aí, quadradinho vermelho, é um beta-lactâmico. Uma cefalosporina tem a sulfazinha bonitinha ali na dela. Em volta dessa outra coisa. Essa outra coisa é o siderófilo. É uma coisa que mimetiza ferro. Passa o próximo, Marcinho. Como é que ele entra dentro da bactéria? Ele se liga ao ferro e entra para dentro da bactéria pelo transporte ativo de ferro da bactéria. Por isso que o nome dele é Fetrógia, de um trojan, o cavalo de Troia. Ele é um cavalo de Troia. Ele usa o transporte de ferro para entrar dentro da célula, já que os principais mecanismos de resistência das pseudomonas são por barreira de purina ou bomba de fluxo. Então, ele consegue entrar lá dentro, ele se solta dessa outra tralha toda e vai atuar como beta-lactâmico na BBP.
impedindo a produção a polimerização da parede celular e matando a bactéria. Enfim, ele é uma droga nova que custa caro e que você pensa, pô, resolvi o problema. Não, os estudos demonstram uma mortalidade de 30 a 40%. Não é melhor que o beta-lactame convencional. Então, é uma droga ruim, cara ruim, nova, que já é ruim, que você vai usar de opções. Ok? Próximo. A dose, quando você faz isso, padrão, é de 3 frasquinhos a cada 3 horas, 1,5, dependendo da referência que você pegar. Cada frasquinho tem 1 miligrama, você faz 1,5 a cada 8 horas. Então, você vai gastar aquela caixa que você comprou com 10, dá para 10 dias. A dose padrão 2 gramas, então você vai usar 2 de 8 em 8, dá 6 frascos por dia, vem 10 e sobrou 4 para o dia seguinte. Também faz infusão em tempo prolongado, como todo bom beta-lactâmico, que é tempo dependente. E é isso. Tem o dinheiro, você vai usar. Não tem o dinheiro, bem inalatória, chance de sobrevida desse paciente, ruim. E onde é que ele começou a morrer? Ele começou a morrer no meropenem de 10 dias na pneumonia lá atrás. Foi lá que começou a dar ruim a vida dele, quando você começa a fazer seleção de microbiota. Sabe aquela vez que você viu um paciente colonizado e não lavou a mão? Ele também deu uma morridinha aí. Não limpei o aparelho de eco. Outra morridinha. Nessa morridinha, todo dia a gente chegou nesse cenário do paciente que tem a chance de sobrevivência muito baixa. Porque ele tem uma bactéria que é muito difícil de tratar. A gente não dispõe desse recurso no Brasil, tem que importar. É muito caro, o que a gente dispõe, a mortalidade é quase 50%. Então é muito ruim a vida dele. Contou alguma coisa, Márcia? Não, estou ficando com medo. Então, dados do Ministério da Saúde que a gente apresentou ontem, Márcia, É. das infecções correntes sanguíneas, das Klebsiellas, que é o principal agente, a gente tem quase 70% de produtores de carbapenemase. Ah, então vou usar torgênio empírico. 40% já é NDM. Então, nem o seu torgênio empírico vai salvar a infecção de corrente sanguínea multiresistente. Então, isso é um problema grave no país. Um problema muito grave no país, No que não mundo, né, tem Bruno? janela. É, sim, Até sim, 2050, né? O slide que o sim. Rafa apresentou ontem, né? Até 2050, milhões e milhões de pessoas vão morrer por conta de infecção por bactérias multiresistentes, né? E a velocidade de surgimento de drogas não é boa. É devagar e já surge assim, já surge um remédio ruim e com resistência rapidamente adquirida. Então, usar pouco, usar na hora certa, lavar a mãozinha, respeitar isolamento, aquelas coisas que a gente fala todo dia, mas é fundamental. Agora vamos imaginar uma situação. Esse mesmo paciente, tá? Só que num universo paralelo, coisas diferentes aconteceram com ele. Segue aí, Márcio. Volta, volta. Mesmo paciente. Volta, volta. Ah, quer que eu leia de novo Isso. o caso? Não, é o mesmo paciente, só que É ele o não mesmo foi para paciente. ventilação mecânica. O que que aconteceu com ele? Mais E aí, umzinho. pessoal? E aí? Ele está em macro, fez um pico febril, continua com a diurese numa boa, continua em funil a mesma coisa, evacuou a 48 horas, mas ele fez um pico febril. No exame clínico dele, vai lá o fisioterapeuta, doutor, tá com muita secreção, não é isso, Lobby? E a gente ouve, que é ele que manuseia a via aérea, a gente tem que dar ouvido para o profissional. Ó, esse lobby é importante, vamos dar atenção, vamos lá ver o doente. O paciente realmente está bastante secretivo, está vigil, não tem sinais de hipoperfusão, Não o voltou para exame ventilação físico mecânica. não voltou para ventilação mecânica, está lá com uns 3 litrinhos dele, uma saturação razoável. Próximo slide. Exame radiológico não teve alteração evolutiva, mas aí teve uma PCR que aumentou. Saiu daquele 8, foi para 12. Então ele tem a PCR que aumentou e fez uma febre. Os acessos são novinhos, a secreção é uma coisa que chama atenção. Qual é o seu diagnóstico? Dá um pitaco aí. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que Tracobronquite? É uma boa pedida. já Nicole tinha mandou. FA antes? Tá. Será que o bronquite, ó?
tem aqui, a Gabriela acha que é pneumonia Então, e a Gabriela, Marli acha que é um ataque bronquite. se a gente for usar os critérios de definição que são adotados aqui no Brasil, como o Ministério da Saúde, por exemplo, necessariamente para ter pneumonia eu tenho que ter alteração radiológica evolutiva, coisa que este paciente não tem. O CDC americano usa uma outra entidade que ele juntou tudo numa coisa só, que ele chama Evento Adverso Infeccioso e Ventilação Mecânica. Se fosse ventilação mecânica, mas que também usa para pneumonia não ventilação. Que aí dispensa o diagnóstico radiológico. A meu ver, o diagnóstico infeccioso mais difícil de fazer numa UTI é de pneumonia, é de PAV. O paciente está todo invadido, ventilado, o exame físico é ruim, a radiografia é ruim, então é realmente um diagnóstico difícil. Mas ele não tendo alteração radiológica evolutiva, eu vou dizer para você, ele não é uma pneumonia, mas sim um ataque à bronquite. Como é que eu faço o diagnóstico disso? Próximo, Márcio. A entidade está com bronquite. Então, vamos definir primeiro o que que ela é. Tem gente que acha que é um processo contínuo de colonização, taquiobronquite, pneumonia ou PAV. Tem gente que acha que é uma doença à parte, mas que aumenta o risco de ter PAV. Então, atualmente, a literatura não define bem o que que ela é. Ela é um contínuo de uma mesma coisa ou é uma outra coisa que vai aumentar o risco de PAV? Não sabemos. O que que tem de evidência com relação a tratamento disso? Próximo slide. Diagnóstico, primeiro, voltando lá. Depois eu falo do tratamento. Paciente com febre, sem outra causa reconhecível, com produção aumentada de secreção respiratória, uma cultura positiva, a cultura dele positivou a mesma coisa, tá? É o mesmo paciente, só que ele não foi para ventilação, não tem alteração radiológica, alteração laboratorial, cultura positiva e sem imagem radiológica ou evidência de pneumonia outra. E aí fica muito vago, que a evidência de pneumonia a gente adota aqui como se fosse uma imagem radiológica. Então ele tem um critério de tracobronquite, quem respondeu isso está ok. O que que mostra com relação a tratamento disso? Agora sim, o próximo. Os pacientes que receberam terapia antibiótica tiveram menos episódios PAV, significativamente menos, 13 versus 47. E uma redução na mortalidade também significativa, 18 versus 47. Então, em tese, a gente tem que tratar. Mas esse paciente é tratável ou fácil de tratar? Essa é a nossa ponderação. E aí a gente fica com um cenário de 3 opções a fazer. Eu quero que vocês digam aqui o que que vocês acham que é a melhor opção. Passo próximo. Vou dar as opções para você. E aí, Eu não pessoal? faço nada, só intensifica a toalete bronca do paciente. Aspiro ele por mais vezes. Se a secreção for espessa, vamos lá, nebulizar com mais frequentemente o solinho fisiológico, umedecer essa secreção, fazer tapotagem no paciente, botar a fisioterapia para trabalhar, tirar a secreção desse dente, isso é válido. Segundo, vou fazer só inaloterapia. Terceiro, vou fazer inaloterapia e medicamento sistêmico. O que que vocês acham que tem que ser feito? E aí, Ó, pessoal? um aqui mandou expectante, Elizabeth. Débora O povo está muito expectante. tímido, Márcio. O pessoal tá tímido hoje, né, Bruno? Está tímido, não tira o ponto, não tem prova. Essa foi boa. Então, o O que que a gente Tarso tem de também está no grupo expectante, ó. coisas que eu ouço a Márcia falar em terapia intensiva há mais de 10 anos que a gente trabalha junto e que eu sigo para minha cabeça. Primeiro ponto, o paciente não está indo para casa. Ele continua dentro da UTI, dentro do hospital, sob vigilância. Então, se ele vai ser aqueles 18% que vai evoluir mal, porque tratou os 47% que vai evoluir mal, porque eu não tratei, eu posso ver antes da coisa dar ruim. Então, ele está lá, eu vou acompanhando ele evolutivamente, já que expectante é uma boa opção. Ele está todo dia no CTI, é isso aí. Ele não tem uma urgência infecciosa, ele não está séptico. A gente pode aguardar para que lado o paciente vai. Mas eu sou muito medroso e conservador. O paciente não tem doença alveolar, o raio-x dele é normal, ele não tem preenchimento. Então, é um caso interessante de eu pensar numa inaloterapia isolada. Eu vou atuar onde está a bactéria, que é na via aérea maior. Eu não preciso chegar no alvéolo impactado. E aí, extrapolando, esse cara funciona como paciente fibrose cística. Eu estou tentando fazer a prevenção de uma pneumonia futura. Então, também é uma conduta aceitável.
Pô, eu sou medroso total, eu quero tratar tudo. Eu aceito o seu medo, mas não acho que vai ser o melhor tratamento, porque invariavelmente esse cara tem chance de fazer pneumonia lá na frente. E aí você fará o quê? É nesse Então a gente momento tem que que eu ter, falo que você vai encharcar o meu paciente. vou encher ele de polimixina, pelo menos 600 ml dia, se o hospital tiver um protocolo de concentrada. Senão ele vai ganhar 1 litro só da polimixina. Então, realmente é complicado você pegar um paciente desse que está estável e começar a terapia full. Ah, você está errado? Não, você não está errado. A literatura diz que você tem que tratar. Mas será que necessariamente é o melhor para um paciente que está sob vigilância? A minha opinião de especialista, e a gente sai da evidência porque não temos evidência, vamos para a opinião de especialista. As pessoas que trabalham comigo, que eu converso, tenderiam a fazer a conduta expectante. Eu já vi alguns pneumologistas adotarem, não, vamos fazer inaloterapia. Ok, acho mais aceitável que fazer terapia plena, mas tenderia a dar uma chance à natureza e deixar o paciente quietinho e ver para onde ele vai. Ok? Vamos Então a lá. gente viu um paciente com uma pneumonia muito grave, um germe muito difícil que dava para fazer. Não dá para fazer muita coisa, mas é aquilo que tem. E a gente viu que o mesmo paciente às vezes não precisa de tratamento. E não é só não vou tratar porque o antibiótico é muito difícil. Poderia ser uma Klebsiella sensível ter o mesmo raciocínio. Pô, será que eu preciso tratar nesse momento? Será que eu preciso fazer um meropenem porque ele está mais secretivo, fez um pico de febre? Será que não dá para esperar? Não preciso fazer essa conduta expectante só no cenário de tragédia. Eu posso evitar que o paciente chegue no cenário de tragédia tentando não fazer antibiótico a maior parte das vezes. Fazer realmente só quando é necessário. E aquela urina, por favor, não colham, pelo amor de Deus, não colha a urina no paciente que tem um pulmão infectado. Você Lavem a vai aviar mão, seu tratamento. lavem a mão Lave a mão. compulsivamente, Suspenda antibiótico precoce. A mobilizem gente o tem, paciente, tirem os dispositivos, a né, gente tem Bruno? que evitar que a desgraça aconteça, porque depois que ela acontece, a gente tem coisas a oferecer ainda, mas você viu, é caro. A chance de sucesso é ruim. Ah, alguém falou no meio da aula sobre possibilidade de pensar em paliação para esse doente. Ok, mas podia ser um trauma automobilístico no cara de 20 e poucos anos. E a gente está falando Sim, da mesma desgraça, porque as condutas foram traçadas no mesmo caminho. sim. Ok, é um vovô, já viveu muito, está sequelado, ok. Podia ser um cara jovem que está lá porque sofreu um trauma torácico múltiplo e tem chance de sair com o tempo, mas não vai sair, porque a bactéria vai matar ele. Então, é o problema mundial. O apocalipse não será zumbi. Para quem gosta de Walking Dead e a vida, o apocalipse não será zumbi, não será alienígena. O apocalipse será bactéria multiresistente matando todo mundo. A gente vai voltar para a era pré-antibiótico em muito pouco tempo. Ah, infectou, coitado, morreu. E aí a gente vai parar de fazer plástica, vai parar de fazer cirurgia eletiva, porque se o cara infectar, ele morre. Olha a desgraça que é o futuro. Com certeza. E lavar a mão compulsivamente. Bom, pessoal, acho que a aula foi fantástica, né? Sensacional. Mas muita gente aí estava esperando saber mais detalhes sobre o curso. Então, vocês vão acessar medicinaintensivacirúrgica.com.br /antibiótico terapia 360. Não esquece o /antibiótico terapia 360. E vão encontrar lá as inscrições abertas, né? Eu e Bruno vamos estar falando para vocês aí nas próximas semanas sobre várias doenças, várias pitfalls, pérolas e armadilhas da prescrição de alguns antibióticos. Então, vocês podem clicar em Quero me inscrever agora. Quantas aulas são, Marcinha? São 21, são todas síncronas. Vocês vão poder encontrar com a gente toda semana, toda quinta às 20 horas. Começa no dia 16/5. Começa com a minha aula de antibiótico e terapia na sepse. Ah, Marcinha, eu dou plantão esse dia, não vou poder assistir todas as aulas ao vivo, não tem problema. Em até 24 horas da aula de ministrada, vocês vão ter acesso à aula na plataforma. Aqui está o conteúdo do curso, então vamos falar de sepse, muita farmacologia e farmacodinâmica, farmacocinética, que é importantíssimo, pessoal. Tem, Mecanismos de resistência. O Bruno vai dar uma aula só de BRCast, clostridioides, endocardite, que eu vou dar para vocês, pneumonia comunitária,
infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecções abdominais, também é minha, infecção de pele, partes moles e queimadas, osteomielite, meningite, infecção do sistema nervoso central, infecção de dispositivo, infecção por cândida, doenças fúngicas, infecções no imunossuprimido e neutropenia febril, e algumas aí, um plus para vocês, doenças tropicais como tétano e leptospirose. Tá? Mais uma chance de vocês se inscreverem aqui. Os nossos alunos vão ter aí acesso a gente para tirar dúvidas durante todo o curso, por um grupo exclusivo. Vai haver um material aí, algum conteúdo nosso em PDF, sempre com referências para vocês estudarem. Eu, pelo menos, costumo aí liberar algum material aí, de um conteúdo adicional, né, em termos de artigos. Essas Os aulas artigos gravadas, free a gente libera, né, Márcia? se Os for artigos free, não free a verdade. gente disponibiliza o nome e as Se pessoas sabem os caminhos como pegar, não precisamos se for ensinar. free, valeu, Bruno, boa lembrança. Vocês ainda vão ter acesso às aulas gravadas por 3 meses, então vocês têm 90 dias aí. Vocês já conhecem a gente, então é bom para o médico graduado, pós-graduado, para especialistas, para residentes. E aí, já esteve na UTI com paciente com infecção por CAPC e não sabia o que fazer? Já atendeu paciente pós-cirurgia bariátrica, fez sepse abdominal e ficou inseguro com antimicrobiano? Urosepsis com paciente com pseudomonas MDR, ficou desesperado? Tem um antibiograma com tudo intermediário, não sei o que fazer. Quero ter segurança para prescrever antimicrobianos, interpretar antibiogramas, e quer aprender, e a gente faz questão de colocar aí casos clínicos para vocês no dia a dia, então esse é o curso para vocês. Acho que não tem nenhum curso com essas pretensões e essa expertise no mercado, posso dizer para vocês. E a gente está aqui trazendo para vocês, para os 30 primeiros que se inscreverem no curso, o valor regular seria 4.150. Se inscrevendo hoje, os 30 primeiros vão ter R$ 2.800 de desconto, ou seja, 10 vezes R$ 189,70, ok? Usando esse cupom 30 vagas para os primeiros 30 que se inscreverem. Após o valor do curso nessa primeira turma vai ser 10 prestações de R$ 247,90. É um japonês, pessoal. Um japonês. Pelo menos no Rio, em São Paulo, garanto que é aquele japinha mensal, né? Para estudantes, temos um desconto de 50%, perdão, não cumulativo. Para residentes, também 30%. Para profissionais da equipe interdisciplinar, farmacêuticos, enfermeiros, temos também 50% de desconto. E se vocês precisarem aplicar esse desconto, podem entrar em contato via WhatsApp lá com o Léo e Rafa no suporte, que eles vão dar toda a atenção para vocês, tá bom, pessoal? Nos vemos no curso, né, Bruno? Nos vemos no curso, Daqui a começa uma semana que semana, vem. daqui a uma semaninha, nos vemos no curso, certo, pessoal? Vocês vão me ouvir falar lá sobre Espero que tenham antibiótico gostado. terapia na sepsis. Tenho certeza que o pessoal gostou. Foi uma aula fantástica, né? Aquela aula que a gente tem que gravar e rever, tirar dúvida com o Bruno. O Bruno está super disponível sempre aí no grupo, né? É isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida da aula? Pós-graduando tem desconto. Tem desconto. Beleza, pessoal? Vamos encerrar, Bruno? Vamos encerrar. Então, beleza, pessoal, Foi ó, muito corre lá, bom. medicinaintensivacirúrgica.com.br/antibiótico terapia 360. Foi muito bom estar aqui com vocês, já, turma enorme aqui assistindo a gente hoje, e deixa a gente Temos muito feliz, 160, né, Márcia. de levar conhecimento para a galera aí, viu? Esse Brasilzão todo. Ó, a Maria Clara está agradecendo, dizendo que foi ótimo, viu, Bruno? É isso. Obrigado.
Beleza, É isso, pessoal? gente. Priscila também agradecendo. Obrigada, Priscila. Boa noite. Laís.